Então vamos lá, pessoal, vamos à correção da prova da Prefeitura do Rio. Vamos lá, vamos à primeira questão da prova. Diz assim a primeira questão: observe os números reais apresentados no quadro abaixo. 2, raiz de 5, raiz de 3 e 0,1. A ordem crescente desses números está representado em A, B, C ou D. Qual dessas opções? Então vamos ver lá os números que nós temos aqui. 2, e aqui com uma casa decimal nós temos o número 2,2. Com uma casa decimal, a raiz de 3 é aproximadamente 1,7. E aqui 0,1. 0,1, 1,7, 2,2 e 2. Então a ordem crescente, como é que fica? O menor de todos é o 0,1. Só pode ser então a opção A ou C. Olha lá, 0,1. Depois do 0,1, quem viria então? 1,7, que é o raiz de 3. Então, olha lá, 0,1, raiz de 3. Depois de 1,7, vem o 2 e por último 2,2. Então a ordem crescente vai ser 0,1, 1,7, 2 e 2,2. 0,1 está aqui, 1,7, que é a raiz de 3, o 2 e o 2,2, que é a raiz quadrada de 5. Como foi que você achou isso aí, professor? Então vamos lá, vamos mostrar aqui. Então é a opção A, a gente já viu que é a opção A. Ok, como é que eu achei essa resposta? Gente, eu sei que a raiz quadrada de 4 dá 2. Então a raiz quadrada de 3 tem de dar menos do que 2, mas tem que ser mais do que 1. Né? Porque a raiz quadrada de 1 é o próprio 1. 1 vezes 1, 1. 2 vezes 2, 4. A raiz quadrada de 4, então é 2. Essa raiz aqui é um número que está entre 1 e 2. Né? É maior do que 1, porque a raiz de 1 dá 1, a raiz de 3 tem que dar mais do que 1. Mas não pode dar mais do que 2, porque a raiz de 4 já dá 2. E 4 é maior do que 3. Então vai dar 1, alguma coisa. Esse alguma coisa tem que ser maior do que 5, porque de 1 a 4, o 3 está depois da metade. Olha aqui, vou botar os números aqui. 1, 2, 3, 4. Então, se eu tenho a raiz quadrada do 1 e a raiz quadrada do 4, o 3 está mais perto do 4. Olha aqui, ó. Não está no meio certinho, quando eu vejo o espaço de 1 a 4. Como ele está mais perto do 4, então daria 1,6, 1,7 por aí. Então eu coloquei aqui 1,7. Dá um montão de números se você for achar essa raiz quadrada na calculadora, mas aproximadamente 1,7, ok? E quando eu penso na raiz de 5, bom, a raiz de 5 eu tenho que olhar da raiz de 4 até a raiz de 9. Porque a raiz de 9 dá 3, então a raiz de 5 estaria entre 2 e 3. 2,1, 2,2 seria uma boa resposta. Tá? Então, essa é a primeira questão de número 2. Observe a expressão algébrica apresentada no quadro abaixo. Está aqui a expressão. Uma forma fatorada dessa expressão está representada em A, B, C ou D. Bom, olhando para a expressão aqui, eu vejo que o 12 é múltiplo de 4, é até múltiplo de 3, mas não é múltiplo de 9. Então, não há um número que eu possa colocar em evidência. Por isso, eu vou optar pela fatoração por agrupamento. Então, botei aqui, ó, vou fazer por agrupamento esses dois elementos e depois esses outros dois elementos. Então, vamos lá. O que eu vejo que posso pôr em evidência? Se o 12 é múltiplo de 4, quer dizer que o 12 eu posso escrevê-lo assim, ó, 4 vezes 3. É a mesma coisa que 12. Dessa forma, eu posso pegar o 4 agora em evidência, para botar em evidência. Esse 4 está aqui e está aqui. Então, posso pôr o 4 em evidência. Tá lá. O menos também está aqui e aqui, ó. Pode pôr o menos também em evidência, olha lá. E tem um x aqui e aqui. Então, pegue o menor deles, o x ao cubo. Bom, o que sobrou, então, disso aqui? Se eu tirei o 4, o 12 é 4 vezes 3, sobra agora o 3, ó. O x aqui está elevado a 4, mas como eu tirei 3, vai ficar só o x elevado a 1, x puro. Vamos agora para outra parte, né? Na outra parte ficou assim, aqui é o menos, mas como eu pus o menos em evidência, então aqui vai ficar mais. Sempre o menos, se fosse mais aqui não, mas quando é menos, que você põe lá fora, troca o sinal aqui para mais.
O 4 está lá fora, o x ao cubo também, ó, ficou essa parte toda lá fora, não pode ficar vazio, coloca 1. Quando você põe todo ele lá fora, que fica um 1 no lugar. Vamos para outra parte? Bom, agora o 9 é múltiplo de 3, então o 9 quer dizer que ele pode ser escrito assim, ó, 3 vezes 3. 3 vezes 3 é o 9 também. Então pega um 3 aqui e põe em evidência, né? Como se eu estivesse pegando um 3 daqui e esse 3 aqui, ó. Tira e põe em evidência o 3. Dessa forma, qual o x que eu vou pegar? Qual o menor deles? Ó, é o x ao quadrado, então vai ficar 3x ao quadrado em evidência. Sobrou para ficar dentro do parênteses o seguinte, ó. Se eu tirei um x para cá, sobra o outro x. Sobra o outro 3, melhor dizendo. Aqui era x elevado a 3, ao cubo. Como eu botei 2 aqui fora, então sobra mais um aqui. Mais, tá? Ó, o mais não troca o sinal, só o menos, como eu mostrei aqui. Ó. Quando é menos, aí sim, no lugar dele fica o mais. Então, mais, e o x ao quadrado está todo ele lá fora. Então, esse 3x aqui está todo ele representado aqui fora. Ó. Não pode ficar vazio, coloco um também. Agora, no passo final, para a gente terminar então essa questão. O que se repete aqui e aqui? Ó, esse mais aqui está separando, tá? Então, se eu olhar bem, eu vou ver que esse cara está igualzinho a esse, ó, tá vendo? Então, 3x mais 1 é a parte que se repete, e o que sobra eu ponho em outro parênteses, que é menos 4x ao cubo, e o mais 3x ao quadrado. Ó. Tudo que ficou fora do parênteses, eu estou colocando aqui, formando um outro parênteses aqui para trás, tá? Então, a resposta é essa aqui. Tanto faz a ordem se vai aparecer 3x mais 1 na frente ou esse aqui vai aparecer na frente. Vamos ver então qual das opções? Ó, letra A. Já não pode ser porque o menos aparece lá fora, ó. E aqui não tem menos fora do parênteses. A letra B, menos 4x ao cubo. Aqui, ó, menos 4x ao cubo. Mais 3x ao quadrado. Mais 3x ao quadrado. É esse aqui. Tá vendo? Ó? Esse cara, só que ele está sendo apresentado aqui na frente. Ó. E atrás, 3x mais 1. É esse aqui, ó. Só trocaram a ordem. Isso aí tanto faz. Então, é a opção B, a opção correta.